Nos últimos meses, o mundo tem falado com mais frequência sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Mas existe um detalhe que muda completamente a lógica de segurança em um conflito desse tipo. Não seria uma guerra convencional. Especialistas alertam que, se um conflito global de grandes proporções acontecer, ele muito provavelmente terá um componente nuclear. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e no vídeo de hoje vamos falar sobre quais países teriam mais chances de sobreviver a uma guerra nuclear global. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Quando se fala em guerra, a maioria das pessoas imagina tropas cruzando fronteiras, aviões de combate e explosões localizadas. Mas um conflito nuclear muda completamente as regras do jogo. Não seria apenas sobre quem está no caminho de batalha? Seria sobre quem consegue continuar existindo depois que o mundo inteiro desaba. Nos primeiros minutos de um conflito desse tipo, os alvos principais seriam as grandes potências militares e econômicas. Capitais, centros industriais, cidades densamente povoadas e bases estratégicas seriam destruídos em questão de minutos. Além disso, as ondas de choque e a radiação não respeitam fronteiras. Mesmo países que não participassem diretamente da guerra seriam afetados. Mas o maior perigo não viria das explosões em si, viria depois. Um ataque nuclear, em larga escala, liberaria milhões de toneladas de fuligem e partículas na atmosfera. Essa nuvem radioativa bloquearia parte da luz do Sol, derrubando as temperaturas globais. É o que os cientistas chamam de inverno nuclear. As consequências seriam catastróficas. Quedas bruscas de temperatura, com algumas regiões enfrentando frio extremo até mesmo no verão. Colapso das safras agrícolas em várias partes do planeta, escassez de alimentos e energia, colapso de cadeias logísticas globais, aumento de doenças por falta de saneamento e assistência médica. E em muitos lugares, um colapso total da ordem social. Regiões do hemisfério norte seriam particularmente afetadas, já que a maior concentração de alvos estratégicos está localizada nessa faixa do planeta, especialmente América do Norte, Europa e Ásia. Isso significa que países como Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China estariam na linha de frente da destruição ou das consequências mais severas. Muitos lugares que normalmente aparecem em listas de países seguros em guerras convencionais simplesmente deixariam de ser viáveis em um cenário nuclear. Portugal, Irlanda e Canadá, por exemplo, embora estáveis politicamente, seriam impactados pelo inverno nuclear por estarem no hemisfério norte e próximos de regiões estratégicas. Não necessariamente seriam alvos diretos, mas sofreriam as consequências ambientais e logísticas de forma intensa. E isso muda tudo. Para sobreviver a uma guerra nuclear, um país precisaria reunir características muito específicas. Não basta ser neutro, pacífico ou estável economicamente. É preciso mais, muito mais. Essas características incluem: estar no hemisfério sul, mais distante dos principais alvos militares do mundo, ter capacidade de autossuficiência alimentar e energética para resistir ao colapso global das cadeias de suprimento, ter baixa densidade populacional para reduzir os impactos de crises humanitárias e facilitar a gestão de recursos, estar distante de corredores de ventos e correntes que carregariam poeira radioativa do hemisfério norte para o sul, manter uma postura política discreta ou neutra, reduzindo o risco de se tornar alvo direto. Poucos países no mundo atendem a todos esses critérios ao mesmo tempo, mas alguns se destacam.
Entre os locais mais citados por especialistas, a Nova Zelândia segue como uma das opções mais promissoras para sobreviver a um cenário de inverno nuclear global. Localizada no Pacífico Sul, longe dos grandes blocos militares, a Nova Zelândia combina isolamento geográfico com abundância de recursos naturais. O país possui extensas áreas agrícolas férteis, água potável em abundância e energia gerada principalmente por fontes renováveis, como hidrelétrica e geotérmica. Além disso, tem uma população relativamente pequena, o que significa menor pressão sobre os recursos em tempos de crise. Sua posição no extremo sul também a colocaria em uma rota menos exposta à queda de fuligem radioativa, que se concentraria majoritariamente no hemisfério norte. Outro país que aparece entre os mais preparados para resistir é a Austrália. Por ser um continente isolado, tem maior facilidade em controlar fronteiras e recursos. A Austrália é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, tem vastas reservas de água subterrânea e abundância de recursos energéticos. Embora seja aliada de potências ocidentais e possa ter algum envolvimento diplomático, sua posição geográfica, distante dos focos de conflito nuclear, a tornaria um local estratégico de sobrevivência. Além disso, a Austrália possui infraestrutura sólida, capacidade científica e militar para proteger seu território em caso de colapso global. E está em uma das regiões menos afetadas por potenciais nuvens radioativas no cenário de inverno nuclear. Outro nome importante é o Chile. Localizado no extremo sul da América do Sul, o país tem uma posição geográfica privilegiada, longe de possíveis alvos estratégicos e em uma região climática que seria menos afetada pelas reduções drásticas de temperatura previstas no inverno nuclear. O Chile possui amplas áreas agrícolas, acesso ao Oceano Pacífico, abundância de água doce e cordilheiras que o separam de possíveis fluxos migratórios descontrolados vindos do norte. Ao lado dele, a Argentina também se destaca, com vastos recursos naturais, grande produção de alimento e localização estratégica. O país tem condições de resistir por longos períodos sem depender fortemente de importações. Suas extensas áreas rurais e baixa densidade populacional no sul ajudam a reduzir riscos em cenários de colapso global. Outro país, frequentemente citado nesse contexto, é o Brasil. Mesmo com seus problemas internos, o Brasil reúne características únicas para resistir aos impactos de uma guerra nuclear. Está localizado no hemisfério sul, afastado dos principais centros militares do mundo. Possui uma das maiores reservas de água doce do planeta, abundância de terras agricultáveis, capacidade de geração de energia e biodiversidade incomparável. Além disso, não participa de alianças militares ofensivas, o que reduz o risco de se tornar alvo direto. Os desafios são reais: desigualdade social, criminalidade, infraestrutura desigual e instabilidade política podem dificultar a organização em tempos de colapso global. Mas, do ponto de vista geográfico e de recursos, o Brasil tem vantagens que muitos países não têm, e isso poderia garantir uma chance maior de sobrevivência. Outro país que merece destaque é a África do Sul. Localizado no extremo sul do continente africano, está longe dos principais corredores militares e possui clima mais ameno, menos sujeito aos efeitos severos do inverno nuclear. Tem acesso ao oceano, recursos minerais, capacidade agrícola e infraestrutura desenvolvida. Além disso, a posição geográfica a protegeria das massas de ar contaminadas vindas do hemisfério norte. Em um cenário de guerra nuclear, o hemisfério sul se tornaria uma das últimas fronteiras viáveis de sobrevivência humana em larga escala, enquanto grande parte do norte enfrentaria temperaturas abaixo de zero, escassez de alimentos, colapsos em cadeia e radiação atmosférica. Algumas regiões do sul poderiam preservar condições minimamente habitáveis por mais tempo,
Não significa que esses países estariam seguros, no sentido tradicional. Nenhum país estaria realmente a salvo de todos os efeitos de um conflito nuclear global, mas alguns teriam melhores condições para resistir, se adaptar e reconstruir. Em um inverno nuclear, não importa quem tem o maior exército ou arsenal mais poderoso, importa quem tem tempo e recursos para sobreviver à escuridão que vem depois. Muitos estudos científicos alertam que as temperaturas globais poderiam cair até 10 graus, em média, e que a produção mundial de alimentos entraria em colapso em menos de um ano. As rotas comerciais deixariam de funcionar, as comunicações seriam interrompidas e bilhões de pessoas morreriam de fome e frio, mesmo longe dos locais atingidos por explosões nucleares. Nesse cenário, os países que conseguirem manter estabilidade interna mínima, acesso a alimentos, água e energia, além de isolamento geográfico, terão a chance de se tornar os últimos refúgios da humanidade. O mundo espera que esse cenário jamais aconteça. Mas se um dia a história seguir esse caminho sombrio, o mapa da sobrevivência humana não estará mais no norte, e sim no sul. E é aí que a geografia deixa de ser apenas um detalhe nos mapas e passa a decidir quem vive e quem morre. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima!